Pois é, estamos de volta à Maratona David Lynch e eu queria começar a discussão de Veludo Azul a partir de um clipe muito interessante dos críticos Roger Ebert e Gene Siskel discutindo esse filme na época do seu lançamento. Blue Velvet is a movie that really challenges you to think about your reactions to it. And my reaction is, I think this movie is cruelly unfair to its actors. O Ebert e o Siskel tinham esse programa, né, onde eles debatiam algum filme do momento nesse modelo que foi bastante precursor dos cortes em podcast de mesa que abordam algum assunto durante alguns minutos e que geralmente capitalizam em cima da discordância a respeito desse assunto. Mas vamos ouvir mais um pouco. It was directed by David Lynch, and he's a talented director. You can see that here in scenes that have a lot of power. But he asked Isabella Rossellini in this movie to be undressed and humiliated on the screen. And then he tries to take the edge off her shocking scenes by turning the whole thing into some kind of a joke. Well, sure, the movie's well made, but the more I thought about it, the less I liked it. Rapaz, pensa num argumento que não resistiu muito à passagem do tempo, já que Veludo Azul se tornou um dos filmes mais emblemáticos do David Lynch, sendo um pilar das suas sensibilidades temáticas e estilísticas, e um belo exemplo do tipo de cinema pelo qual ele se interessava. Um cinema muito mais voltado para a atmosfera, para o clima das cenas e dos ambientes, do que necessariamente preocupado com a trama e com a lógica do que acontece. Well, I liked it and I thought about it a lot. And I think what's exciting about the film, and it is challenging, is it starts out with flowers and sunlight and it's a happy little town, and then we dig deeper and we find out it's a nasty town, or at least a couple of people are nasty. And I sat there, and this did for me what Psycho did as a lot younger, which is eyes open and, oh my God, we're really getting in over our heads. And that's an experience which is challenging, shocking, but mesmerizing, and I like the picture. Nesse sentido, eu acho que o Siskel estava muito mais correto em afirmar que o intuito do filme é justamente te desafiar a sair de uma noção pré-concebida do que deveria ser um filme de suspense, de investigação. Inclusive, sair de uma caixinha meio limitante do suposto bom gosto, né? Porque a narrativa de Veludo Azul realmente mergulha em imagens e atitudes de personagens que são bizarras, que são desconfortáveis. Mas no intuito de construir, através desses elementos, um enorme contraste entre o mundo diurno, ajeitadinho e falsamente organizado da sociedade americana e o mundo noturno, assustador, cheio de figuras estranhas e elementos desconcertantes, que também existe de verdade, né? Eu até fico pensando mais profundamente, né, na definição do David Lynch como um mestre do surrealismo e do onírico, porque eu não acho que os filmes dele são desprovidos de uma coerência narrativa, como seria talvez o surrealismo extremo de filmes como Um Cão Andaluz, do Luiz Buñuel, ou mesmo Limite, né, um filme brasileiro dirigido pelo Mário Peixoto. Mas eu sinto que o Lynch traduz uma certa qualidade específica dos sonhos sem que eles precisem ser totalmente indecifráveis. Ele traz uma espécie de naturalidade para a estranheza de um sonho, pensando em como essa natureza onírica não aparece só nos momentos mais nitidamente estilizados e distorcidos, como a figura acidentada do pai do protagonista, de Veludo Azul, clamando por ajuda no hospital, mas também em cenas aparentemente normais, mas que retém essa pulga atrás na orelha que é algum elemento bizarro, mas que no sonho não é considerado bizarro imediatamente. Pelo contrário, né? Na lógica do sonho, esses elementos são aceitos como normais, como pedaços regulares desse universo que a gente habita toda vez que a gente vai dormir. Veludo Azul já abre com algo assim, como o cara do lado de fora do caminhão de bombeiros acenando pra gente com um sorriso meio sinistro, mas esses elementos estranhos vão continuar contaminando as cenas com essa qualidade surrealista que os personagens aceitam com uma certa naturalidade. Como a garota dançando em cima do carro, numa cena de ameaça e violência, mantendo essa atitude meio blasé, ou então o homem amarelo com os miolos para fora da cabeça, ainda respirando e ficando ali parado em pé no apartamento da Isabella Rossellini, como se ele fosse parte da mobília desse lugar. Talvez esse seja o tipo de coisa que incomodou bastante o Roger Ebert, já que ele diz que os aspectos meio ridículos e até ofensivamente cômicos do filme atrapalham o drama, que por sua vez é encenado de um jeito pesado demais, né? Principalmente quando a gente pensa na vulnerabilidade extrema que a Isabella Rossellini demonstra em cena, atuando nua durante boa parte do filme, inclusive. Either this material is funny, in which case you don't take advantage of your stars,
or it isn't funny, in which case it shouldn't have so much campy and adolescent dialogue, along with the really powerful sexual scenes. Mas eu acho que é justamente esse aspecto de normalização do absurdo que o Lynch estava procurando realizar aqui nesse filme, que pretende desenterrar aquilo de mais terrível que ocorre por baixo dessa superfície de normalidade. Quando a câmera entra dentro da orelha decepada que o protagonista encontra no meio do mato, o filme está puxando a gente para dentro dessa espiral de bizarrice, querendo nos mostrar esse lado obscuro que habita a vida comum e que pode ser assustador, mas também pode ser fascinante, né? Que pode ser tenso, mas também pode ser estimulante, contanto que ele seja explorado através da segurança dos nossos sonhos, ou mesmo dos nossos pesadelos. Para mim, é isso que o Lynch faz com seus filmes. Ele nos coloca nesse estado de semi-consciência, de semi-racionalidade, de semi-realismo, para que a gente sinta o que significa caminhar nesses cantos obscuros da mente, para que a gente vivencie tudo isso de um jeito mais sensorial que existe nessa atmosfera suspensa e etérea, com músicas felizinhas que não parecem nos alegrar, ou com imagens de um subúrbio aconchegante que ainda assim está completamente mergulhado na penumbra opressora da noite, e do que quer que esteja espreitando ali nas sombras. Seja essa ameaça uma ameaça externa, através de personagens malvados e bizarros, como o do Dennis Hopper aqui, com aqueles seus acessos de delírio sexual incestuoso, ou ameaças mais sutis, como as intenções turvas do protagonista, o Jeffrey Beaumont, interpretado pelo Kyle MacLachlan, que passa o filme oscilando entre dois tipos de curiosidade. A curiosidade supostamente inocente e que anseia por ajudar outra pessoa, melhorando a segurança da sua comunidade, e a curiosidade pervertida, aproveitadora e cheia de segundas intenções. Algo que fez de Um Corpo que Cai, por exemplo, um dos melhores filmes do Hitchcock e uma tremenda influência para o David Lynch, bastante presente nesse seu quarto filme. Afinal, aquele clássico de 1958 também traz um protagonista investigando uma figura feminina e se envolvendo de um jeito obsessivo com ela, numa narrativa que gasta mais tempo te fazendo sentir essas emoções do personagem em trechos longos e desprovidos de diálogos, e menos tempo te explicando por que ele está tão interessado assim em primeiro lugar. Seguindo nessa linha de contraste entre o claro e o escuro, entre dia e noite, eu acho bem interessante como o filme divide o interesse do Jeffrey em dois caminhos diferentes e aparentemente opostos, personificados pelas duas mulheres com quem ele se envolve, que para mim representam esse contraste entre um afeto mais juvenil e inocente do Jeffrey e outro afeto mais adulto, mais complicado e mais perigoso. A Sandy, vivida pela Laura Dern, obviamente representa essa inocência. A garota que sempre usa cores clarinhas e estereotipicamente femininas, que sempre age de um jeito mais doce, mais ingênuo, mais passivo, e que ainda está atrelada àquela vida do ensino médio, das tardes livres depois da escola, do horário limite para voltar para casa de noite, etc. Já a Dorothy Valens, a personagem da Isabella Rossellini, exerce uma força de atração bem mais adulta para com o Jeffrey, sendo essa cantora sedutora e misteriosa, atormentada por problemas intrigantes e cuja sexualidade se revela de um jeito muito mais explícito e muito mais controverso. O próprio Veludo Azul, do título do filme, se apresenta nessa mesma ambiguidade, né? Servindo ora para seduzir através das palavras hipnotizantes da música que a Dorothy canta, ou para cobrir a nudez vulnerável da personagem, mas sempre com o risco de deslizar pelo corpo dela e revelar essa nudez de novo. E ora para machucar, como nos vários trechos em que o Frank usa uma parte desse roupão de veludo para sufocar os outros enquanto ele pratica suas maldades perturbadoras. Mas voltando para o assunto de antes, o filme até diferencia moralmente o jeito como Jeffrey lida com essas duas atrações, já que a sua relação com a Sandy se desenvolve inicialmente de um jeito aparentemente mais saudável, já que eles conversam bastante, né? Eles se encontram casualmente, vão se aproximando gradualmente, sendo que o seu envolvimento com a Dorothy ocorre nitidamente de uma forma problemática, com o Jeffrey espiando ela, escondido no armário, sendo esse voyeur que assiste uma mulher se despindo sem que ela saiba que ele tá ali, algo que inclusive ela rebate quando ela pega ele no flagra e manda ele tirar sua roupa também, devolvendo esse voyeurismo na mesma moeda. O Derek Malcolm, escrevendo no The Guardian, comenta sobre como a trama do filme se volta contra o seu protagonista nessa ideia de que, nesse caso, a curiosidade não só quase matou o gato, mas também quase expôs ele pelo que ele realmente é.
Um jovem com pulsões sexuais potencialmente problemáticas, talvez tão sinistras quanto aquelas que ele estava tentando combater ao longo da história, mesmo que num estágio mais inicial. Eu mencionei antes, que a gente entra na orelha apodrecida para explorar esse universo de escuridão psicossexual, mas no final do filme não é dessa mesma orelha que a gente sai, mas sim da orelha do Jeffrey, que talvez um dia possa se tornar tão decrépita quanto aquela orelha que a gente viu decepada no meio do mato. As sementes para esse caminho certamente são mostradas aqui no filme. E o desfecho da história mantém essa visão ambígua, na minha opinião. Algumas cenas antes, a Sandy comenta sobre um sonho que ela teve, no qual toda a maldade que existe no mundo era superada pelo aparecimento súbito de rouxinóis voando e representando o amor, que seria capaz de vencer essa escuridão. E no epílogo do filme, os personagens parecem ter concretizado esse sonho, só que vivem num momento talvez idílico demais. As duas famílias, do Jeffrey e da Sandy, convivem perfeitamente em harmonia, o chefe de polícia não parece guardar qualquer ressalva quanto ao envolvimento desse garoto nos eventos criminosos da trama, aceitando numa boa, inclusive, que ele namore a sua filha, mesmo ciente de que ele envolveu ela nessa história bizarra. E o Jeffrey, inclusive, descansa pacificamente na sua cadeira enquanto as mulheres preparam a comida, se regozijando nessa fantasia masculina da ausência de tarefas, sendo servido pela namorada, pela esposa, pela mãe ou qualquer outra mulher da casa. Mas o David Lynch denuncia a artificialidade dessa aparente perfeição alcançada com a presença de um rouxinol que aparece com um inseto na boca, de novo nos lembrando do sonho da Sandy e de como os rouxinóis venceriam o mal. Só que esse pássaro que surge aqui não é um pássaro de verdade, mas sim um animatrônico meio enrijecido ali e nitidamente falso. Ou seja, essa perfeição apresentada nesse final pode muito bem ser uma ilusão. Um filme mantendo a sua visão ambígua disso tudo, onde a normalidade e a estranheza continuam coexistindo, nesse misto de dia e noite, de acordar e adormecer, de sonhar e de ter pesadelos. Num filme que é maravilhosamente plural, sendo um suspense erótico, um thriller policial, uma história de amadurecimento adolescente e uma viagem surreal pelo inconsciente adoecido de uma sociedade que se acha tão certinha. Vamos voltar lá para o Roger Ebert. Na sua crítica escrita, ele até admite alguns acertos do filme, mas ele acha que eles funcionariam melhor se a experiência fosse mais linear e mais convencional. E isso, para mim, quebraria totalmente o apelo hipnótico desse filme, que funciona muito melhor sendo essa obra que caminha na penumbra da nossa consciência, tão indomável quanto os delírios noturnos que nos acompanham noite após noite. E tudo bem, cada um vai ter a sua opinião, e a graça de um filme do David Lynch é que justamente ele pode render essas recepções totalmente diferentes, mas eu acho que o tempo acabou provando que, nesse caso específico, o Roger Ebert, que é um dos maiores críticos norte-americanos, não estava exatamente certo. Mas é isso, gente. Eu resolvi quebrar um pouco a ordem cronológica dos filmes do David Lynch, porque eu quero fazer um experimento de falar dos seus filmes mais conhecidos primeiro e depois ir preenchendo as lacunas com os filmes menos populares, para ver se o algoritmo do YouTube distribui melhor esse conteúdo. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, me ajuda muito se você deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype e comentar também, que é sempre uma das partes mais legais, já que eu adoro ler a opinião de vocês, principalmente em filmes como os do David Lynch, que sempre estimulam interpretações bem interessantes. Então, vamos continuar essa conversa aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.